Você já parou para pensar na ligação que existe entre a oração e o jejum? E que essas duas coisas não podem se separar? Ou pelo menos não devia ser separadas, porque ambas caminham juntas. Neste vídeo, nós iremos ver a importância do jejum quando ele está agregado à oração. A paz do Senhor. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. A paz do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, e nós vamos ler os versículos do 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarcas, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras que nos revela algo que é de fundamental importância para as nossas vidas cristãs, no que diz respeito à oração e à prática do jejum. Quando nós analisamos esse assunto com mais profundidade, nós vimos que a oração e o jejum sempre estiveram agregados ao povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos que essa prática era comum entre os cristãos. Então nós estamos aqui diante de um texto que nos mostra que na igreja que estava em Antioquia, existia lá profetas, doutores, e eles estavam ali reunidos e buscando a Deus em oração e em jejum. Veja, meus irmãos, que o jejum, ele sempre estará agregado à oração. Não dá para a gente separá-los. Entendeu? Quando a gente separa, a igreja, ela é submetida a problemas espirituais gravíssimos. Então, o crente em Jesus, ele precisa ter o ato de orar e de se consagrar a Deus. Nós precisamos termos vidas no altar do Senhor, vidas consagradas. Daí a importância de nós observarmos nas Escrituras Sagradas o que Deus está falando. Porque está cheio de gente aí
falando o contrário do que a palavra de Deus ensina. Aqui nós vemos que havia profetas e doutores, e alguns deles estavam aqui reunidos em oração e jejum. Eles estavam se consagrando. E ali no meio da consagração, o Espírito Santo começa a falar com esses irmãos e diz: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho para fazer. E na hora que os irmãos foram se separar, novamente eles se aplicaram à oração e o jejum. Eles oraram, eles jejuaram, depois impuseram as mãos e ali eles partiram para executar a missão que Deus havia lhes dado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja primitiva era uma igreja de oração e uma igreja que jejuava. Daí nós começamos a entender o porquê que a igreja primitiva ela era tão dotada de dons espirituais. Uma igreja que vivia debaixo do cajado do seu Jesus, cheia do poder de Deus, e Deus fazia milagres estrondosos através daquele povo, e os sinais, os prodígios eram derramados sobre a vida daqueles irmãos. E muitas vezes a gente pensa que era só com os apóstolos, e não era. A gente vê Estevão, a gente vê Filipe, Deus fazendo coisas estrondosas através deles. Então eram homens de oração, eram homens que jejuavam, e quando nós estabelecemos uma vida de oração e de jejum, e nós agregamos a esses dois conceitos a prática da leitura da palavra, aí Deus começa a derramar o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Nós vemos que o jejum sempre foi uma prática da igreja e do povo de Deus, em toda a história do povo de Deus. Olha só o que é que está escrito aqui no livro dos Salmos. Santo Deus. Salmo capítulo 109 e versículo 24. Deus diz assim: aleluia. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Então nós vemos aqui um relato de um homem que estava em consagração, e pelo que nós observamos aqui no relato, no contexto geral deste capítulo de Salmos, nós vemos que esse irmão ele estava enfrentando uma prova tremenda na sua vida. Deus estava provando ele. E ele foi buscar a Deus em oração e jejum, que é o correto a se fazer. Nós precisamos, principalmente quando nós estamos em meias lutas, nós precisamos buscar a Deus através da oração e do jejum. Nós vemos mais uma vez a importância do jejum. E esse irmão aqui, ele já estava há dias em consagração. Pelo relato que nós vemos aqui neste versículo. Ele diz: de jejuar os meus joelhos estavam enfraquecidos. Estão enfraquecidos, né? Veja que a consagração aqui, ela era uma consagração
prolongada. Já fazia um bom tempo que esse irmão estava se consagrando a Deus. E quando nós passamos muitos dias nos consagrando, é comum a gente perder um pouco de peso. Afinal de contas, você não está se alimentando, você não está bebendo nada nem comendo nada, né? E é normal, quando você passa de 5 dias para frente, você perder peso. E ele fala aqui que a sua carne estava emagrecendo, né? Então, nós vemos que isso aqui sempre foi uma prática do povo de Deus. E aí vem a pergunta: como que deve ser feito esse jejum? Porque nós temos visto em nossos dias uns tipos de jejuns que são estranhos à palavra de Deus. Tem gente ensinando que quando você vai se consagrar, você pode beber água, não tem problema nenhum. Outros dizendo que você pode escolher o tipo de jejum que você quer. E aí inventaram um tal de um jejum do Daniel, que não existe na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ver como era realizado o jejum de Daniel. Agora preste atenção. Tem gente falando que o jejum pode ser abstinência de carne. Você decide não comer carne naquele dia. Aí você faz um jejum onde você vai se alimentar apenas de vegetais, de verduras. Já tem gente até dizendo: olha, hoje eu vou me consagrar e hoje eu não vou beber bebida alcoólica, porque até isso já entrou dentro da igreja evangélica. Pessoas que muitas vezes sobem para os púlpitos bêbada, embriagada com bebidas alcoólicas. E essas pessoas inventaram esse tipo de jejum que não existe em lugar nenhum na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que o jejum é sem comer e sem beber nada. E o jejum ele é tão importante para nós cristãos, que quando o Senhor Deus foi entregar a lei para Moisés, Deus disse: Moisés, pega 2 pedras e sobe ao monte, porque eu vou escrever nessas tábuas os 10 mandamentos. Glória a Deus. E Moisés subiu e ele ficou 40 dias e 40 noites em oração e jejum, e nesse período ele não comeu e não bebeu nada. Está entendendo? E quando Moisés terminou, Deus disse assim: Moisés, desce depressa que o teu povo se corrompeu. E aí ele desce com as 2 tábuas dos 10 mandamentos nas mãos. E quando ele chega lá embaixo no monte, ele vê o povo festejando e adorando um bezerro de ouro. E ele ficou irado e acabou quebrando as pedras que estava escrito nelas os 10 mandamentos. Aí Deus vai e diz assim: Moisés, sobe de novo. Eu vou escrever pega mais 2 pedras. Eu vou escrever nessas pedras a mesma coisa que eu escrevi nas outras que você quebrou. E aí mais 40 dias e 40 noites de jejum sem comer e sem beber. Onde é que está isso? Na palavra de Deus. Vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo,
Glória a Deus. Êxodo 34, versículo 38. Deus diz assim, ó. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Olha só. É óbvio que isso aqui, irmãos, foi um milagre, né? Nenhum ser humano consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso aqui foi uma intervenção divina. Deus operou um milagre na vida de Moisés e por isso ele conseguiu ficar 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Então, esse aqui é o padrão da Bíblia acerca do jejum. O jejum, ele deve ser praticado, ele é bíblico, e quando nós estamos jejuando, nós não podemos nem comer nem beber nada. Então, todo jejum que vier fora do padrão que as Escrituras nos mostram, esse jejum é falso. Ele é antibíblico. O jejum é tão importante que quando o Senhor Jesus ele iniciar o seu ministério terreno, após ele ser batizado, ele foi elevado em espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O texto lá de Lucas 4, versículo 2, não fala que Jesus ficou sem comer e sem beber. Mas o padrão das Escrituras é esse. Então nós entendemos claramente que Jesus, no período em que ele estava ali em oração e jejum, ele não comeu nada e ele não bebeu nada. Está entendendo? Jesus nunca violou as Escrituras. Ele cumpriu à risca tudo que estava escrito acerca dele. E ele vivia o Antigo Testamento na prática. Não era uma coisa assim de fachada, não era apenas palavras bonitas. Ele viveu realmente a lei e ele cumpriu a lei. Então, esse era o padrão da Bíblia. E Moisés, por 2 vezes, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Vai lá para Deuteronômio, capítulo 9, e versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim, ó. E me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Olha só. Veja que esse texto, Deus está nos revelando que as 2 vezes que Moisés subiu ao monte para se consagrar, ele não comeu nada e ele não bebeu nada. E a segunda vez foi por culpa da desobediência do povo de Israel, que não conseguiram aguentar 40 dias e passaram a desobedecer a Deus e adorar um bezerro de ouro feito pelas mãos dos homens. Por conta disso, por conta deste pecado, Moisés teve que voltar de novo lá em cima e ficar mais 40 dias e 40 noites sem comer nada
e sem beber nada. Então esse aqui é o padrão das Escrituras. Quando nós estamos em oração e jejum, nós não podemos nos alimentar de nada, nem muito menos beber água, ou seja, lá o que for. Quando nós fazemos uma análise mais profunda acerca deste assunto, nós descobrimos que na Bíblia existem 2 tipos de jejum. Nós temos o jejum individual e nós temos o jejum coletivo. Qual é a diferença entre o jejum individual e o jejum coletivo? É isso que nós vamos aprender agora. Olha só, abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 16 ao 18. A palavra de Deus diz assim: glória a Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Glória a Deus. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então esse aqui é o jejum individual. E esse jejum não pode ser revelado para ninguém. Quando você está jejuando, aquilo ali é só você e Deus. Não pode ser revelado para outras pessoas, a não ser para a sua esposa, porque o marido e a mulher são uma só carne. Então a sua esposa, ou vice-versa, pode saber que você está se consagrando. Agora você não pode sair dizendo para as pessoas que está em jejum. Está entendendo? Veja que um dos problemas dos fariseus era que eles faziam as coisas para se amostrarem, para serem vistos pelos homens. E Jesus, ele repreende a questão da oração dos fariseus, que eles oravam em pé, e o povo de Deus sempre orou de joelhos. Depois Jesus questiona o fato deles estarem jejuando, e quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto para parecer para as pessoas que eles eram pessoas que se consagravam muito e que oravam muito. E Jesus disse que isso eles faziam para se amostrarem, para serem vistos pelos homens. E Jesus está falando aqui que a recompensa deles seria o elogio dos homens. Ou seja, a pessoa perde o galardão quando ela está em consagração e ela revela para as pessoas que ela está em consagração. Está entendendo? Quando você for se consagrar, é só você e Deus. Se você chegar na casa de uma pessoa, ou de um irmão mesmo da igreja, e a pessoa lhe oferecer algo para comer e você estiver em consagração, e você disser para ela: olha, hoje eu não posso porque eu estou jejuando, eu estou me consagrando a Deus. Já acabou seu jejum, já perdeu o jejum. Pode comer o que vier, contanto que não seja nada impuro, né? Porque o seu jejum já foi para o espaço. Nós não podemos sair dizendo para as pessoas que nós estamos nos consagrando. Então esse aqui é o jejum individual. É o jejum aonde você está em plena comunhão com Deus. Está entendendo? E quando a pessoa ela quebra esse princípio da palavra de Deus,
ela está em desobediência a Deus. Os fariseus, eles demonstravam para as pessoas que eles estavam se consagrando, e com isso, eles conseguiam roubar a glória de Deus para eles. A glória que deveria ser só de Deus, eles estavam tentando arrastar para eles. Está entendendo? E isso, a Bíblia chama de vanglória. Eles estavam se vangloriando, eles queriam arrancar para si a glória que é só de Deus. E com isso, recebiam o elogio dos homens e perdia o galardão de Deus. E Jesus repreendeu severamente essas pessoas. Jesus diz: com vocês não pode ser desse jeito. Quando vocês forem orar, se consagrar a Deus, unge a cabeça, lava o rosto, para que as pessoas não percebam que você está se consagrando. Está entendendo? Tem irmão que não sabe o que é um jejum. E tem muita gente que jejuma da maneira errada. Não é por maldade, por desobediência. É porque a pessoa ela nasceu na fé dentro de um ambiente que é propício para ela fazer tudo o contrário do que está na palavra. As pessoas aprendem errado e começam a fazer errado. Agora, existe também aquelas que estão no mesmo movimento e que se consagram para se amostrar. E a maioria são líderes de igreja. Pessoas que estão na carne, que não creem na palavra, que não amam a Deus e que odeiam o jejum. Então tem gente que jejuma da maneira errada, mesmo sabendo que aquilo é errado. Ela faz com o intuito de ser visto pelos homens. E por outro lado, existem outros que pregam contra o jejum. Esses odeiam o jejum e odeiam os mandamentos de Deus, juntamente com os demais. E esses, muitas vezes, eles acusam os irmãos que se consagram, que têm vidas consagradas no altar de Deus, de legalistas. E começam a dizer que os irmãos querem ser mais santos do que as outras pessoas. Aí começa a chamar os irmãos de santarrãos. E na verdade, esses irmãos que têm vidas consagradas no altar do Senhor são realmente santos. Só que a diferença deles para esse grupo fariseu é porque eles não fazem para se amostrar. Eles fazem porque eles amam a Deus. E eles querem estar ali, perto de Deus. Eles querem entrar na presença de Deus com humilhação, com sinceridades, com verdades. Aqui nós entendemos que a oração, ela precisa estar intrinsecamente ligada ao jejum. Quando a pessoa ela tem uma vida de oração, ela se consagra frequentemente e ela tem o ato da leitura da palavra, ela se enche do poder de Deus e do Espírito Santo. Não tem como, irmãos,
você se aproximar de Deus e você não se misturar com Deus, com a natureza divina. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ficando parecido com Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai achando que o mundo é normal, que o pecado é normal, e mais você se aproxima dos demônios que caíram do céu. É por isso que essas pessoas estão na carne. Elas não creem em Deus, elas não sabem quem é Deus, elas desenharam em suas mentes um Deus que não existe, um Jesus que biblicamente não existe. Mas aqueles que têm vidas no altar do Senhor, esses são os que irão receber as revelações divinas, a iluminação do Espírito Santo de Deus. E aí eles começam a compreender a palavra de Deus com mais profundidade. Não existe outra maneira de você receber as revelações de Deus a não ser através da oração, do jejum e da prática da leitura da palavra. Ok? Então esse é o jejum individual. E o jejum coletivo? Olha só. O jejum coletivo é aquele jejum que pode ser através de um convite do dirigente, pode ser através de uma convocação do dirigente. É quando o dirigente convoca a igreja para entrar em oração e jejum por uma determinada causa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, até hoje, nesses 20 anos de cristianismo que eu tenho, eu nunca vi a igreja inteira entrar em oração e jejum por uma causa para a gente não ser atendido. Então nós vemos a extrema necessidade de nós jejuarmos. O jejum coletivo também, muitas vezes, ele pode ser através da revelação divina. O Senhor Jesus usa uma pessoa, muitas vezes ele cobra 7 dias de consagração do nascer ao pôr do sol, e a igreja ela é convocada a se consagrar. Onde é que nós encontramos? Em várias passagens da Bíblia esse jejum coletivo. Eu vou mostrar apenas um. Se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispã, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispã, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispã. Olha só. Então, o povo de Israel estava se preparando para uma guerra. E o povo estava em desobediência a Deus. E aí o profeta Samuel, ele vai ter com o povo e ele diz: olha, congregai-vos em Mispã, porque eu vou orar ao Senhor por vós. E ali o povo se congregou. E naquele momento eles resolveram fazer um jejum coletivo. Ali era o povo inteiro em consagração. Esse tipo de jejum, a igreja todinha se consagra.
E tem mais um detalhe aqui. Apesar de ser um jejum coletivo, a gente não pode ficar perguntando: ei, tu tá jejuando? Ei, tu vai se consagrar até que horas? A gente sabe que a maioria dos irmãos estão se consagrando, mas a gente não fica fazendo esse tipo de pergunta. Tá entendendo? Isso é o jejum coletivo. E Israel estava aqui reunidos e eles resolveram fazer um jejum. Agora preste atenção nisso aqui que é importante. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles foram se consagrar? Derramaram toda a água que eles tinham na presença do Senhor. Mais uma vez aqui a Bíblia nos mostra que o jejum é sem comer e sem beber nada. Esse jejum que os pregadores em sua maioria estão pregando é uma heresia. Ele não está escrito na palavra de Deus. É um jejum estranho. Quando nós nos consagramos ou quando nós estamos em consagração, é sem comer e sem beber. E eu vou dar mais uma dica aqui. Tem muitos irmãos que quando estão se consagrando, eles vivem a vida normal. E não é assim que a palavra de Deus ensina. Quando a gente está se consagrando, a gente se aplica à oração, ao jejum, à leitura da palavra. Então aquele período que você está se consagrando, você está em extrema vigilância, orando mais, lendo mais a palavra, escutando louvor, ouvindo pregações, estudando a palavra com profundidade. A consagração é assim. Tem irmão que não faz uma oração. Aí esse jejum ele fica incompleto. O jejum é busca do Espírito Santo. É você se derramar nos pés do Senhor Jesus em oração e súplicas. Está entendendo? Isso aqui é uma consagração bíblica. E você só vai receber as revelações de Deus se for desta forma. Não existe outra maneira. Para nós encerrarmos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9 e versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Está vendo aqui como era o jejum de Daniel? Aqui nós começamos a entender o porquê que Daniel ele foi um dos homens mais usados por Deus em toda a história do povo de Deus. Aquela vasta quantidade de revelações que ele recebia de Deus, aqui está o segredo. É você se derramar nos pés do Senhor, com orações, com súplicas, com jejum, com saco, com cinza. Era muito comum no Antigo Testamento, quando um profeta ele queria atrair a atenção de Deus para si, ele entrava em um processo de oração e jejum, e ele se vestia de saco, se cobria com cinza, para atrair a atenção de Deus para ele. Era atos de humilhação a Deus. Ele estava se humilhando na presença de Deus.
Então nós vemos outra vez a ligação da oração com o jejum. Sempre que os profetas, os patriarcas, os apóstolos, o povo de Deus em geral, ia se aplicar à oração, eles agregavam a esta oração também o jejum. É por isso que nós não devemos separar a oração do jejum. Eu já vi muitas pessoas pregando muito acerca da importância da gente orar. E não fala nunca em jejuar, porque elas não creem no jejum, elas não creem que a única maneira delas receberem as revelações divinas é se elas tiverem uma vida consagrada no altar de Deus. Está entendendo? Então, a oração está intrinsecamente ligada ao jejum e nós não devemos separá-los, ok? Que esta mensagem ela sirva de reflexão para a tua vida, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Nós estamos abordando aqui no canal o tema As 7 colunas de sustentação do cristão. Essa foi a terceira coluna. Nós já vimos a importância da fé, já vimos a importância da oração e agora nós concluímos a importância de você ter uma vida consagrada no altar de Deus. Amém? Graças a Deus. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.